Boa tarde, queridos e amados ouvintes do nosso programa Viver Bem, o programa que é de psicologia, de espiritualidade e que é da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Esse domingo abençoado, iluminado, cheio de vida, gente, cheio de desafios também, não é mesmo? Nós todos buscamos viver bem a vida que a gente tem. Hoje o programa está muito especial mesmo. Temos dois convidados especialíssimos. Um vocês já conhecem, que ele é do time do programa e é também do time do grupo dos psicólogos daqui da nossa arquidiocese, é o GPP, Grupo Plural de Psicólogos. É o Dr. Sebastião Ferreira, que está sempre aqui com a gente porque faz parte do time. E ele recentemente abordou um tema de saúde mental e que muitos ouvintes nos procuraram pedindo para que ele voltasse. Muito bacana, muito bonito o trabalho que o Dr. Sebastião Ferreira desenvolve. Em contrapartida, ele tem uma parceria, né? Uma parceria que é da psiquiatria. E eu tenho a honra aqui pelo programa Viver Bem de trazer hoje como convidado o doutor Sebastião e a honra de trazer também a doutora Elizabeth Coutinho, que é médica psiquiatra e já vai se apresentar para vocês. Entendem? Eu estou com duas grandes feras aqui comigo hoje. Então se preparem aí, anotem o nosso WhatsApp 3231-3560 e o nosso e-mail também é o viverbem@radiocatedral.com.br. Para quê, gente? Para que entre em contato aqui sobre o tema do programa ou outros, se vocês tiverem dúvidas, temas da saúde mental. Doutora Elizabeth e doutor Sebastião e eu estaremos aqui à disposição, 1 horinha de programa. O tema? Os desafios da psiquiatria nos dias atuais. Então, deixa eu dar uma boa tarde para os doutores. Boa tarde, doutora Elizabeth. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Boa tarde, querida. Prazer em te ver novamente. O prazer e a honra é toda minha. Pode se apresentar um pouquinho, a sua especialidade, o seu CRM? Sim, eu sou a doutora Elizabeth Coutinho, eu sou psiquiatra, também sou psicoterapeuta e eu... Faz parte de um projeto bonito, né, do doutor Sebastião? Sim, eu faço parte do projeto na paróquia de Nossa Senhora de Loreto, com o Sebastião. A gente faz uma dobradinha bem harmoniosa. Sim. E eu acho que falar sobre saúde mental é sempre um prazer. E o prazer é todo nosso. E a paróquia Nossa Senhora do Loreto funciona, ela tem sede, né, que eu falo, ela é sediada ali na Ilha do Governador. Boa tarde, doutor Sebastião Ferreira. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde aos ouvintes, nossos colegas aí que nos acompanham. Bom, eu sou o psicólogo Sebastião Ferreira, meu CRP é 0538982. Eu estou aqui hoje mais de coadjuvante. Na nossa estrela hoje aqui, a doutora Elizabeth, para falar sobre psiquiatria. Eu vou colaborar com vocês hoje. Um abraço. E sim, um coadjuvante muito importante, até por conta dessa parceria. Eu acompanho também o trabalho há muitos anos do Sebastião e eu costumo dizer que eu admiro a pessoa, o profissional e a missão que ele tem, né? E através dele a gente tem a honra de conhecer a doutora Elizabeth. Então o trabalho de vocês merece todo o nosso respeito e nosso apoio também. Então vamos falar de doença psiquiátrica. O que é isso, doutora Elizabeth? Olha só, doença psiquiátrica é a doença mental. É a doença, para mim, é a doença da alma. Porque a dor do problema da doença psiquiátrica, ela é muito funda. E, infelizmente, ainda carregada de muito preconceito. A gente fala pouco sobre isso. Por isso é importante cada oportunidade que a gente tem para falar
esclarecer dúvidas, arejar uma área tão escura que as pessoas tendem a não falar, tem um problema psiquiátrico na família, esconde. E não é, gente. É doença. E a gente precisa tratar isso tudo com muita seriedade. Sim. E, acima de tudo, muito respeito e amor. É verdade. Eu gostei dessa palavra aí, dessa sua forma, com muito respeito e amor, gente. Afinal, o Brasil, segundo a OMS, né, é um país, eu li recentemente, se não for né, mas é um dos países mais ansiosos do mundo. E o índice de depressão também está alarmante, inclusive, e foi uma leitura recente, inclusive afetando crianças. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. A depressão e a ansiedade estão muito espalhados. Acho que nesse momento estão mais reconhecidos também. Porque até um tempo atrás, as pessoas diziam: fulano está deprimido, bobeira, frescura, fulano é ansioso, é nervoso. E agora as coisas estão se esclarecendo mais. Isso é bioquímico, isso é um problema e que precisa ser tratado como tal. Perfeito. E o doutor Sebastião acompanha muitos jovens, né, Sebastião? E aí, quando a OMS aponta que os jovens, as crianças também estão muito ansiosos, o que o doutor tem a dizer pela sua experiência clínica? Sônia, esse é um ponto que eu acho que é crucial. Muitas pessoas hoje, até por algumas pessoas discriminarem a doença mental e às vezes usar isso como uma forma de discriminação de uma pessoa que pode realmente estar com problema de saúde mental. Então, hoje em dia, as pessoas assim, elas estão alijadas. Vou dar um exemplo. Essa semana eu tive contato com um paciente que ia ter uma solenidade familiar e um outro membro da família não permitiu que esse paciente fosse participar, porque não, vai trazer problema, vai criar um mal-estar. Um familiar impedindo que o outro participasse. Eu recomendo que participe, mas eu não posso decidir por vocês. Então, desde os primórdios do início da doença mental, que foi caracterizada, as pessoas, assim, era uma forma de você segregar. Por exemplo, aqui no Brasil tivemos no Hospital Geral de Barbacena, o Holocausto Brasileiro das Crianças, pessoas eram alijadas da sociedade, eram guardadas, porque as pessoas se envergonhavam de ter alguém na família com doença mental. E hoje, muitas crianças e muitos jovens sofrem porque a família evita levar essa pessoa, essa criança adolescente, para tratamento. Então, o quadro vai se agravando cada vez mais. E chega um momento que fica difícil, não o tratamento, mas a família aceitar tratar essa pessoa, porque para algumas pessoas isso é uma mácula na minha família, eu não quero que ninguém saiba disso. E as pessoas ficam assim, enclausuradas dentro de casa, agravando a doença mental da pessoa. É um desafio e tanto, né? Esse trabalho aí de vocês, Sebastião também, que é especialista no atendimento à família, né? Não deve ser nada fácil. E por falar nesse agravamento, doutora Elizabeth, quais as doenças psiquiátricas mais graves na atualidade? Olha, são perguntas de um ouvinte que não quer se identificar, viu? Existem várias doenças graves, tá? Mas eu não gosto de colocar como mais grave. Por quê? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, nós tivemos um político brasileiro, ele já faleceu há muitos anos, mas isso ele colocou. Ele era um paciente bipolar, Ulisses Guimarães, tomava medicação e foi uma pessoa super importante para o nosso país. Então é preciso que a gente tenha noção de que não existe o mais. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem esquizofrenia, toma medicação e trabalha normalmente. Outros não, depende, cada caso é um caso. A gente precisa olhar isso tudo com muito cuidado. E outra coisa importante, que eu vou reforçar, tratar sempre a família. Porque separar o paciente da família
é um crime. A gente teve a reforma psiquiátrica em 2001, que abriu, como Sebastião falou, Barbacena, os manicômios, em que as pessoas ficavam trancadas e alijadas da sociedade, do convívio social. E aí foi importante a gente abrir essas portas. Claro que existem situações em que a internação é mandatária. E isso não pode dizer, não pode internar, não pode ter lugar para internar. Tem que ter lugar para internar, bom e acessível, o que a gente aqui no Rio não tem. Tá? Tem muito pouco, tem pouca vaga, tem muito pouco, mas é preciso avaliar cada situação. Só complementando o que você falou, Beth, eu concordo que as vagas para internação são raras aqui. Eu tenho pacientes que estão aguardando internação aí há mais de 1 ano e não conseguem vaga. O sistema público de saúde, ele é um bom projeto, mas a execução dele é falha. Porque é um projeto muito bom para ser um castelo de fadas, mas só as fadas entram. Né? As pessoas, a plebe, né? A pessoa que necessita realmente, o povo, ele está desassistido na área da saúde mental. Completamente concordo. Não tem onde botar. E tem que ser um lugar que faça crescer, que deixe viver, e não um lugar que sufoque. Sim, aí me recordo o trabalho da doutora Nise da Silveira, né? Belíssimo, inspirador e que deve, né, ser mantido, deve ser expandido, de fato. Né? E é lamentável ouvir isso, que o paciente do Dr. Sebastião possa estar precisando, necessitando e ainda aguardando em 1 ano um atendimento ou uma internação. Né? Pensando aqui, tem uma pergunta que chegou da produção, que é a seguinte: pensando aqui sobre uma linha de corte chamada pandemia, como a saúde mental foi afetada? Foi muito afetada. Aliás, não foi. Está sendo. Ainda, continua. Né? Porque a pandemia, como as pessoas ficaram isoladas, elas tiveram contato com elas mesmas por mais tempo. E outra coisa, o fato do social ter sido cortado, muitos adolescentes, crianças, até bebês, estão tendo ainda dificuldade social porque ficaram isolados. Então, nós estamos vivendo a consequência disso no sentido de saúde mental. A ansiedade está uma coisa muito grande, porque a ansiedade é o medo do futuro, a falta de perspectiva, o corte das escolas, em que as crianças se sentiram mais inseguras no social. Os adultos ficaram com medo também de sair de casa. Os idosos passaram a não sair. Então, houve uma quebra necessária, porque a pandemia foi o que foi. A gente não precisa... Agora, restaurar isso vai levar um tempo. Só acrescentando que muitas pessoas morreram de solidão, trancadas dentro de casa, sem convívio social. Uhum. E a depressão também aumentou muito, né? Eu não tenho um elemento específico, uma percentagem específica, mas... A Fiocruz lançou um documento dizendo que no pós-pandemia, de 1/3 a metade da população estaria com problema de saúde mental. Gente, isso nos preocupa e nos chama a atenção. Nós que somos profissionais da saúde mental, né, psicológica, que caminha junto aí com a psiquiatria, com a medicina, e será até bom, após o intervalo, a doutora Elizabeth e o doutor Sebastião fazer esse contexto, né? O que é da psiquiatria e o que é da psicoterapia. Mas faremos 1 minutinho de intervalo e voltaremos já para o segundo bloco do programa Viver Bem. Boa tarde, amados ouvintes. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, o programa que nos ajuda a uma reflexão sobre a vida que a gente tem.
que devemos ser gratos, principalmente a Deus, a essa vida. E por mais que hajam dificuldades, que podemos lembrar que estamos vivos, despertamos todos os dias e podemos respirar. Gente, é uma dádiva poder respirar. Então, dificuldade nos torna pessoas mais fortes. E para falar de como tornarmos mais fortes, claro, primeiro, sabendo que somos filhos, né? Filhos de Deus, temos vida. E também lembrar que existem profissionais que nos ajudam a ultrapassar as dificuldades. E nós estamos aqui com convidados muito especiais, hoje com uma médica, a doutora Elizabeth Coutinho, ela que é psiquiatra, ela que tem uma parceria brilhante com o doutor psicólogo clínico, doutor Sebastião Ferreira, e os dois hoje estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral com o tema Os Desafios da Psiquiatria nos Dias Atuais. Anote aí o nosso WhatsApp 3231-3560 e entre em contato aqui com a gente, a produção do programa, e eu também pelo WhatsApp estou aqui catalogando, registrando as perguntas de todos vocês. Voltando, doutora Elizabeth, doutor Sebastião, nos pediram para fazer um contexto ou especificar as diferenças entre psicoterapia e o atendimento na psiquiatria. É com vocês. Bom, é importante a gente fazer essa diferenciação, que às vezes os pacientes chegam e dizem assim, eu não sei, né? O psicólogo, o psiquiatra, qual é a diferença? Pergunta mesmo. E é bom esclarecer. O psiquiatra é um médico, por isso ele pode receitar medicamentos e trabalha com saúde mental. O psicólogo, ele faz a psicologia e trabalha com saúde mental com psicoterapia em diversas linhas. Eu sou um pouco exceção, porque eu tenho a formação em psicoterapia também. Mas lá no nosso querido Loreto, por exemplo, eu faço mais a parte de psiquiatria. Sim. Tá? Mas é importante, o psiquiatra é o médico e o psicólogo, em geral, faz a psicoterapia. E é importante nós destacarmos essa aproximação da psiquiatria com a logoterapia, com a psicologia, por quê? Muitas vezes o paciente chega no consultório diante do médico assim, eu sinto isso, 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 isso. O profissional vai lá, pega no catálogo, então você tem isso, dá um diagnóstico e passa a medicação. Agora, quem convive mais com o paciente é o profissional de psicologia. Então, assim, é comum o bom profissional que identifica que chega um paciente com um diagnóstico, com uma medicação, ele acompanha isso, ele verificar se realmente aquele diagnóstico está presente naquela pessoa. Porque se não tiver, ele tem que entrar em contato com os profissionais e falar assim, olha só, o que eu estou observando não é o que você percebeu inicialmente. Então vamos conversar sobre isso e ver o que é melhor para o paciente. E muitas das vezes eu já consegui desfazer 5 diagnósticos psiquiátricos. Por quê? A pessoa chega lá, o paciente ele mente para o psiquiatra, ele tem medo de falar com o psiquiatra. Então, como a gente reúne a família também, aparece realmente o que está acontecendo, os sintomas reais. Então as pessoas, assim, por esse preconceito, eu não quero ser taxado como doente mental. Então muitas pessoas chegam diante do psiquiatra e escondem os seus reais sintomas. Entendo. Então essa parceria, até para que nós possamos e nossos ouvintes também compreender, doutor Sebastião, essa parceria entre o doutor Sebastião e a doutora Elizabeth ali é até um modelo, né, de fato, para nós, porque doutor Sebastião, como psicólogo, ele tem essa informação que o paciente acaba mentindo, escondendo, né? Fala em verdade para o psiquiatra. Então, a parceria eu estou entendendo, é que o psicólogo participa também. Sim, né? é um atendimento tríplice. Explica um pouquinho mais isso. É o psiquiatra, o psicólogo, o paciente e também, às vezes, a família. É todo mundo junto.
Sim, porque a família precisa ter essa via de mão dupla para ajudar também no tratamento, é isso? Inclusive ser esclarecida dos cuidados que ela tem que ter, das precauções, o que deve ser evitado. Tem muita, eu devo fazer isso, eu estou com uma paciente internada, vou visitar até quando eu sair daqui. Mas será que eu posso fazer isso? Não, você não tem que ficar com essa preocupação. Você é mãe, o seu coração de mãe diz que é melhor para sua filha. Agora, em relação a isso, nós estamos aqui para assessorar você. É a nossa paciente, inclusive. A doutora quer falar algo? Quero. Eu sempre falo uma coisa que virou até chavão, tá? O remédio baixa a poeira. Porque às vezes você está tão fora de si que você nem se ouve. Então ele baixa a poeira para o psicólogo varrer a poeira e o paciente mudar a música. Sim, a poeira não vai para o tapete, baixo do tapete não, né? Não, tem que varrer. Mas aí, com a parceria, a pessoa consegue mudar a música da vida. É isso que eu acredito. Então, tanto lá no Loreto, quanto na minha clínica particular, eu sempre chamo junto o psicólogo, eu sempre faço um atendimento... eu digo que é misturalista. Mistura tudo para poder a gente ter uma noção geral com mais clareza. E para melhor atender, né, o próprio paciente. Isso. Como é feito o diagnóstico de uma doença psiquiátrica? Olha só, regra geral, não existe exame. O diagnóstico é feito pela experiência do profissional e o estudo que ele faz. E eu, por exemplo, não fecho um diagnóstico psiquiátrico em menos que 2 anos. Porque, de repente, chega um paciente deprimido e eu acho que é uma depressão, daqui a pouco ele entra num processo de mania. Então, fala mais a favor de um bipolar. Então, eu preciso de um tempo para sentir a situação e fechar um diagnóstico. Sim, o diagnóstico é clínico, né? Tem também esse olhar do psicólogo e leva um tempo. Então, uma pessoa que chega em seu consultório no primeiro atendimento, na primeira consulta, alguns que a gente recebe na clínica já chega com rótulo, né? Nem passou pelo psiquiatra, mas diz, eu sou bipolar. Mas não quero tomar remédio. Então, doutor Sebastião, tem algo a complementar? Acrescentar o seguinte, teve uma vez que chegou uma paciente e falou para mim assim, e aí, o que você tem? Eu tenho borderline. Assim, você tem... Quem foi? Não, já passei por mais de 60 psiquiatras e todos disseram que eu tenho borderline. Eu falei assim, olha, eu acho que você passou nos profissionais aí que não estão te assessorando direito, não. Mas quando ela descreveu o que acontecia com ela, não tinha nada de transtorno borderline. Tá? Mas a pessoa, assim, ela cria uma fantasia e ainda justifica que a gente passou em mais de 60 psiquiatras e todos disseram a mesma coisa. Não vou dizer que seja uma total inverdade, mas 60 psiquiatras me dizer que tem borderline, tem alguma coisa errada. Por exemplo, uma pessoa me diz assim, a minha filha tem diagnóstico de esquizofrenia. Tá, mas como é que você sabe? O que acontece? Não, ela é surda muda. Mas como é que vai dar diagnóstico para uma pessoa de esquizofrenia se ela não fala e não escuta? Tem alguma coisa errada. Então as pessoas introjetam uma situação que, na verdade, ela causa uma iatrogenia. Assim, a pessoa pode não ter uma doença mental e acaba sendo investida, incorporada, depositada nela um quadro de doença mental. Sim, e aí vem as intervenções medicamentosas inadequadas, né? Porque a doutora pode... Eu tive um caso recente, um adolescente, de uma família extremamente desestruturada, muito. E ela veio para mim, encaminhada por uma psicóloga. O que acontece? Eu conversei com ela, conversei com a mãe. Para mim, ela não tinha doença nenhuma. Aí eu falei, gente... E ela queria o rótulo de borderline, de transtorno de instabilidade emocional. Por quê? Ela é inteligente, ela catou na internet e ela queria isso, porque ela poderia manipular todo mundo em volta com
o rótulo da doença. Aí eu fiz uma coisa, solicitei uma avaliação neuropsicológica, que é um trabalho feito por um neuropsicólogo que faz vários testes, são várias sessões, e isso dá uma base para a gente. E não tinha nada. O que ela tem realmente é uma criança, um adolescente, que vem de uma família desestruturada e extremamente manipuladora. Imagina se eu rotulo essa menina e medico. Então, por isso o tempo, né, na consulta, o tempo, a periodicidade sendo respeitada, ela é válida, ela é legítima até para que, conscientemente, dentro da responsabilidade do médico e do psicólogo, né, possam fazer uma adequada, né, seja a medicação, seja o próprio diagnóstico. Uhum. Inclusive, esse preconceito de ser atendido como profissional da saúde mental também afasta as pessoas de um bom atendimento. Um caso que teve recente lá, uma pessoa perguntou se não podia ser atendido online ou fora dali, porque como ela pertencia àquela paróquia, ela não queria que vissem ela entrando no setor de atendimento. São casos de preconceito mesmo. A própria pessoa não se ajuda, né? E precisa dessa via de mão dupla. Tem uma pergunta que chegou da ouvinte Sandra Mota, ela é de Bangu, é nossa ouvinte assídua do programa Viver Bem, quero agradecer a Sandra. A pergunta é: como funciona a psiquiatria, o atendimento infantil? Olha, o atendimento infantil acontece em termos de psicologia, com ludoterapia, e em termos de psiquiatria, um psiquiatra com formação em criança. Eu não tenho essa formação. É mais difícil, até porque a criança reflete muito mais a doença da família. Então, a família, quando você começa a tratar, e a família começa a se espelhar na doença dela, ela foge. E aí não leva mais a criança. E muitas das vezes a criança ela não consegue expressar o que está acontecendo com ela. Então vem muito de informações de quem observa. E essas pessoas podem estar cometendo um equívoco. Além do que, a criança ela fantasia. Né? É comum a criança fantasiar. E às vezes uma coisa que ela está fantasiando pode ser interpretada como um sintoma de uma doença mental. Sim, e me chama a atenção também, não sou especialista em atendimento infantil, mas me chama a atenção o seguinte: a criança, quando ela expressa, né? Então o comportamento, mas a queixa, normalmente não é a criança que procura um psiquiatra, não é a criança que procura um psicólogo, mas sim, e aí me chama a atenção, e eu convido a todos os nossos ouvintes a ficarem atentos às suas crianças, porque essa expressão, essa manifestação que o Dr. Sebastião bem coloca, precisa ser observado por adultos. Sejam os professores, sejam os tios e os pais, as queixas, né, que vêm. E aí acredito que precisa ter essa via de mão dupla mesmo, ouvir os pais, ouvir a escola, para que possa de fato tratar adequadamente essa pessoa, que ainda que seja criança, é uma pessoa que tem sentimento, e ela só não tem o discernimento e a maturidade para falar aquilo que sente. Não é isso? Tem outra, complementando. A mesma ouvinte, e ela pergunta o seguinte: a medicação psiquiátrica para criança é necessária? Pode ser, sim. Pode ser. Dependendo da situação. Por isso é importante um psiquiatra que tem experiência em criança. E a medicação pode ser necessária, sim. As pessoas têm muito preconceito contra remédio. Gente, pelo amor de Deus. Eu digo para os pacientes, se você fosse diabético ou hipertenso, você teria preconceito? E digo também, a gente sabe entrar com medicamento e sabe tirar. Sim.
Porque também é muito, muito comum, você trata a pessoa melhor e ela some. Aí volta tudo e às vezes volta pior. Ah, mas eu estava bem e parei. Não pode parar de repente. E uma coisa que tem que ser observada, dependendo da situação, a medicação não pode privar a pessoa de ser quem ela é no mundo. Então, tem muitas pessoas que tomam a medicação e ficam prostradas na cama e não tem nem interação dentro da própria casa. Então, a medicação não é para isso. E de onde vem esse preconceito, doutora Elizabeth, pela sua experiência clínica, pelos seus conhecimentos científicos? De onde vem esse preconceito que ainda a sociedade carrega? Olha, eu acho que tem muito a ver com a ideia de que o problema psiquiátrico, primeiro, eram demônios, né? Na Sim. Idade Média, demônios. As pessoas eram queimadas. Depois, também é como o medo da doença. Acha que se tocar pega. Se tocar pega. Então tem que isolar, separar. É a ideia do manicômio. Sim. E depois da reforma, como eu falei, isso está sendo aberto. Mas como Sebastião falou com muita propriedade, a reforma é muito bonita no papel, mas ela tem que se tornar real. Eu penso que o que falta é muita informação, divulgar o que é realmente um quadro de saúde mental e o que é uma dificuldade do ser humano em assumir o seu lugar na sociedade. Porque hoje tem muitas pessoas, por exemplo, num programa que nós fizemos aqui, Sônia, um ouvinte entrou em contato comigo dizendo que ele quer ir lá no projeto para conhecer o projeto e conversar com as pessoas que estão no grupo terapêutico. Então é importante fazer essas divulgações, porque as pessoas conversando com quem realmente tem um diagnóstico, pode ser que ela desfaça as ideias que elas têm negativas quanto a ela própria. Sim, perfeito. Que bom você falar no projeto, e é bom lembrar aqui, ao vivo e a cores, que o projeto está de portas abertas, não é isso, doutor Sebastião? Para pacientes e familiares. E também para quem quer conhecer e tirar esse preconceito que a doutora Elizabeth também colocou, né? E, de alguma forma, também, vocês que são profissionais e são palestrantes também, estão também abertos a convites para irem a escolas, a instituições, falar e desmistificar muito desconstruir seria Isso. melhor, desconstruir o preconceito quanto à saúde mental. Precisaremos fazer 1 minutinho de intervalo. Sebastião, você quer complementar alguma coisa? Na volta do intervalo eu complemento. Então, gente, esse programa é maravilhoso, tem muita gente entrando em contato aqui com a produção, perguntas chegando. Kátia, aguarde aí, a ouvinte Kátia, que nós faremos a sua pergunta logo depois do intervalo. É 1 minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes, aqui da nossa querida Rádio Catedral. Estamos num domingo abençoado, esse domingo 18 de junho. O amor ainda está no ar, né? Estivemos na semana passada falando sobre o amor, sobre o Dia dos Namorados, e hoje estamos focando a saúde mental, e a nosso convite estamos aqui nos estúdios da rádio, abordando o tema, os desafios da psiquiatria nos dias atuais, com a doutora Elizabeth Coutinho, que é médica, psiquiatra, e com o doutor Sebastião Ferreira, que é psicólogo clínico. Ambos são da paróquia Nossa Senhora do Loreto, ali da Ilha do Governador. Vamos a uma pergunta de uma ouvinte, Kátia. Ela diz o seguinte: me chamo Kátia, tenho uma filha que recebeu o diagnóstico da síndrome de Tourette. Está tudo muito confuso para mim e para ela também. A doutora poderia explicar o que eu preciso saber? Não sei se é saber que está escrito. Olha só,
é preciso que você tenha o suporte de profissionais, porque é uma síndrome... Eu diria que é uma síndrome que a pessoa não tem filtro social. Isso. Então, esse suporte, eu estou entendendo, né, como sou da área também, é que seja a Kátia, né, essa mãe, que ela diz que tem uma filha, procurar, acredito que se ela tem um diagnóstico, já esteja em mãos de profissionais competentes, mas ainda se sentir insegura, busque conversar com psicólogos, com psiquiatra. A síndrome de Tourette, eu nunca tive nenhum caso atendido, mas precisa sim da intervenção medicamentosa pelos nossos estudos, né? A doutora já acompanhou algum caso desse? Eu peguei poucos casos, certo, tá? Mas é importante a medicação e o apoio da família. Sim. Tá? Isso é primordial. Eu já acompanhei 2 casos de síndrome de Tourette. E o que incomoda mais é o incômodo que a família sente quando essa pessoa se expressa, principalmente no meio social. Eu penso o seguinte, as pessoas têm que ser aceitas como elas são. Por a pessoa esconder um diagnóstico, as pessoas estranham. Então, assim, se todo mundo souber que essa pessoa tem esse diagnóstico e como ela se comporta diante do diagnóstico, vai naturalizar. E quando você naturaliza um comportamento, ele deixa de incomodar e a pessoa se sente mais acolhida. E com isso, ela passa a conviver com outras pessoas e isso pode vir a contribuir até para ela mudar o comportamento dela. A pergunta é qual a causa e se tem cura? Olha, isso é uma doença que a pessoa vai continuar com ela enquanto ela estiver viva. Mas não é genética, ela não nasce com. Já vem com ela. Já vem com ela. Sim, mas ela se expressa numa determinada fase, na infância. No começo, as pessoas, quando a criança vem com a síndrome de Tourette, as pessoas assim, estranham o comportamento e querem colocar limites da forma que uma outra criança também recebe o limite. Mas eu digo sempre que as pessoas são únicas e irrepetíveis. Temos que aprender com a criança como ela é. Se eu observo que ela tem um comportamento diferente, eu tenho que aprender o seguinte, se isso não está funcionando, o que funciona? Porque a própria criança, ela diz para nós quais são os limites dela. Porque ela quer fazer tudo. Então você tem que observar o que ela não consegue fazer. Se você se aproxima e ajuda uma criança com Tourette a fazer alguma coisa, ela permite que você faça esse approach com ela. Então, o limite para quem tem um Tourette não é imposto, ele é construído com a criança. Sim, mas assim, até eu não tenho nenhum caso, Sebastião, mas conheço através da teoria do científico, aquilo que somos levados, né, a estudar, até para poder ajudar outro. Muitas pessoas, vocês estão dizendo que a criança já nasce. Já nasce. É preciso até estudar mais, porque todos nós temos de perto ninguém é normal, né? Já dizia. Se abriu o DSM, todo mundo sai lá com o diagnóstico. Mas tem pessoas, assim, um caso que a pessoa aparentemente, talvez, né, não tem nada, namora, e de repente acorda xingando todo mundo. Então, palavrões. Então, quando você fala da questão do social, eu assim, nunca li nenhuma criança que tenha essas expressões, né? Mas sim de adolescente para adulto e principalmente numa fase jovem, né? Do jovem adulto. O Tourette não tem um botão de liga e desliga, ele está sempre ligado. Só que muitas pessoas são contidas a se expressar. E quando ela encontra um ambiente propício, por exemplo, eu recomendo muito para essas crianças que elas sejam levadas para arte, para teatro, e convivam em ambientes onde as pessoas se expressam efusivamente, porque ela se sentir igual a todo mundo. É o diferente. Eu penso que o pior diagnóstico para um Tourette é dizer que você é diferente de todo mundo. Não. Talvez nós é que sejamos diferentes de alguém que tem Tourette. Nós temos que naturalizar esse convívio, porque ela vai continuar a ser daquela forma.
E se a pessoa já sabe, fica melhor ainda. Sim, mas assim, aí vivendo em sociedade, nós precisamos viver com regras, né? Sim. Então aí eu estou alongando e provocando também, até para que seja a Kátia e os nossos ouvintes poderem, né, ter uma leitura, um acolhimento. Se alguém se expressar, né, e a pessoa nunca sabe, né? Estou na rua, uma pessoa me xinga, eu não fiz nada, então já podemos inferir, talvez, ouvir o doutor Sebastião, a doutora Elizabeth falarem da síndrome de Tourette. Opa, então não é comigo. Então, o que eu penso que cada vez mais deveria ser levado aos ambientes formativos, ao ambiente da educação, né, às escolas, sobre essas síndromes. O tratamento medicamentoso, ele, digamos, ele acomoda, ajuda Olha, essas expressões? Se você levar em conta, botar o nome de cura, não tem. Não tem. Tá. Mas se você colocar medicação, terapia, a pessoa pode ter um comportamento mais socialmente aceito. Por exemplo, teve uma vez que para um dos casos que eu atendi, né, eu recomendei assim, você acha estranho? Porque quem tem Tourette, a pessoa ela não sente que está fazendo algo que está incomodando. Se ela não tem... Não tem esse filtro social. Agora, eu recomendei assim, faz o seguinte, faça alguma coisa estranha para ela. Aí quando a pessoa que tinha síndrome olhou para a mãe fazendo uma coisa, por que você está fazendo isso? Abriu um diálogo para construir o comportamento dela. Então, nós podemos também, assim, ter formas de nos aproximar das pessoas e poder começar. Mas muita coisa que você me faz também me causa estranhamento. O que eu faço? A pessoa não sabia. Era natural o comportamento dela. É por isso que nós temos que ter esse approach de aceitar a pessoa como ele é, para que a gente possa conversar francamente. Sim, e ajudar, né, com esse diálogo. Fazer um caminho de troca. Sim. Essa via de mão dupla é fundamental. A função da Outra pergunta. A função da psicoterapia é elemento complementar ou tratamento? Para mim, é tratamento. Não é elemento complementar, não. É basicão. Literalmente basicão. Procuram primeiro psiquiatra, o que é mais raro, mas outras pessoas procuram primeiro psicólogo. E aí eu penso que é um grande equívoco de alguns profissionais, quando perceberem ou não souberem identificar o que está diante deles, eles evitam. Eu tenho uma paciente que quando ela chegou para mim, você tem que ir a um psiquiatra. De cara, mas psiquiatra, você tem que ir a um psiquiatra. E eu já atendi uma paciente que ela ficou 4 anos fazendo terapia com um profissional de psicologia e não foi encaminhada para a psiquiatria. E aí a situação fica muito mais complicada. Certo. E também tem aqueles pacientes, e isso a gente tem a experiência, e como a doutora Elizabeth Coutinho bem colocou, os resistentes. Eu não quero ir psiquiatra porque eu não quero tomar remédio. E também assim, eu quero remédio, mas psicóloga eu não quero, não. Esse negócio de conversar não leva ninguém a nada. E tem a pergunta, esse remédio engorda? Mas tem alguns que não engordam. E a gente orienta. Mas que eu acho o seguinte, as pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, não me manda para psicólogo, não. Conversa não leva ninguém a nada. Eu digo, psicólogo não conversa, ele te espelha. Eu vou direto. Tem uma pergunta assim, muito interessante. O que fazer para prevenir as doenças mentais? Olha, é muito complicado isso. Por exemplo, se você não tem muito que prevenir, você tem que tomar cuidado para manter a sua saúde mental, por exemplo, se alimentando legal, tentando dormir bem, tendo uma qualidade de vida, tendo lazer, fazendo exercício. Sim. Então, é uma coisa bem geral de qualidade de vida. Mas ninguém previne uma esquizofrenia ou uma bipolaridade. Não dá. Sim.
O programa está maravilhoso, mas a produção já levantou ali a prancha vermelha dizendo: fim, terminou. Gente, o programa maravilhoso. Em nome da produção, em nome de toda a equipe da Rádio Catedral, queremos agradecer. Muita honra tê-los aqui e fica o convite para retornar no próximo programa. A doutora Elizabeth, o doutor Sebastião já é da equipe e eu peço que deixe uma mensagem aos nossos ouvintes e, doutor Sebastião, deixe os contatos. Olha só, eu acho que é importante que a gente tenha consciência do respeito e do carinho que a gente tem que ter pelos problemas psiquiátricos em geral. A ideia é rasgar o pano preto, chegar junto, dentro do possível e dentro de cada caso. Eu acho que o amor permeia tudo, remédio, terapia, mas tem que ter coração. Pelo menos eu tento ter, tá bom? Obrigada pelo convite, Sônia, obrigada pelo carinho de todos aqui. Eu fiquei muito tempo na aviação e eu penso que a gente tem que abrir a caixa preta da doença mental. Que tem muitas, assim, parece a caixa de Pandora. Está todo mundo preso lá dentro, né, e esqueceram de abrir e mostrar esperança. Um quadro de saúde mental não condena ninguém a ficar alijado da sociedade. Então, você tem o direito de, tendo um diagnóstico ou não, você ser quem é você no mundo. E as pessoas que quiserem ter contato conosco podem me procurar, vou deixar meu telefone aqui, é 21 981 76 9766, 981 76 9766, e quem quiser atendimento doutora Elizabeth lá na paróquia, entre em contato comigo, porque sou eu que faço a agenda dela. Para agradecer o convite, Sônia, e desejar a vocês um bom dia com a saúde que você tem. E esse seu telefone é o WhatsApp também, Sim, não é WhatsApp. isso? E para a palestra também, né, doutor Sebastião? Sim, inclusive no sábado eu tive uma palestra, a doutora Elizabeth foi comigo. Sim, o sábado há algum tempo atrás. Hoje, domingo, dia 18? Ou foi Isso. sábado ontem, 17? Sábado 17. Ah, sim. Então, gente, Sônia Nascimento, pela Clínica Vitor Frankl, também o doutor Sebastião atende. A clínica é aqui pertinho e nós temos 14 psicólogos especialistas em logoterapia na equipe da Clínica Vitor Frankl, onde eu sou a responsável. O WhatsApp da clínica é 995066463. E depois dessa brilhante apresentação, o que eu tenho a dizer é: vivam bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.